turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender o conteúdo novo, mas que ainda faz relação ao que a gente vem estudando sobre a Terra. O título da nossa aula hoje é As Rochas e a História da Terra. Não sei se vocês têm conhecimento do quanto as rochas sedimentares são especiais. Elas podem ser consideradas as rochas mais profundas e antigas devido ao processo no qual elas são formadas, que é a partir de depósitos de sedimentos de outras rochas em áreas mais baixas. Mas não é só por isso que a gente vai acabar considerando as rochas sedimentares especiais, tá bom? Então, a partir das escavações realizadas nesse tipo de rocha, a gente conseguiu obter muitas informações a respeito de como era o clima no passado da Terra, assim como também eram as espécies de seres vivos a partir dos fósseis que foram encontrados nas rochas sedimentares. Então, o que são os fósseis? Então, os fósseis, gente, são restos ou vestígios de seres vivos, né, de animais ou plantas, como no caso de vestígios, a gente pode destacar as pegadas de dinossauro, por exemplo. E no caso desses fósseis, eles geralmente são preservados em rochas. E as rochas que a gente vai poder encontrar os fósseis são nas rochas sedimentares. E a gente vai ver na próxima aula como é que ocorre a fossilização. Mas para vocês terem uma ideia, por meio dessa questão dos depósitos de sedimentos, a gente vai compreender que esses sedimentos eles vão se acumulando sobre esses vestígios, esses restos de seres vivos, e eles vão sendo conservados. Por isso que a gente só encontra os fósseis nas rochas sedimentares, tá? Então, a partir do processo de estratificação nas rochas sedimentares, em conjunto com os fósseis, foi possível a humanidade construir a linha do tempo geológico da Terra, que nada mais é que uma escala cronológica que envolve bilhões de anos do planeta, com eventos geológicos que ocorreram. Então, analisando os fósseis dos dinossauros, não, tá, gente? Já estou com o pensamento dos dinossauros. Mas analisando os fósseis, é possível, por exemplo, a gente ter conhecimento a respeito dos dinossauros. Por isso que eu falei para vocês que eu estava com o pensamento dos dinossauros. Porque a gente só vai encontrar fósseis de dinossauros, né? A gente vai encontrar outros fósseis também. Mas a partir dos fósseis, a gente pode ter conhecimento a respeito dos dinossauros, né? Que eles viveram ao longo de 3 períodos geológicos, que são o Triássico, Jurássico e Cretáceo, que formam a Era Mesozoica. Então, os pterossauros, répteis voadores e parentes próximos dos dinossauros surgiram no final do Triássico, há cerca de 228 milhões de anos. Já o Diplodocus apareceu há pouco mais de 150 milhões de anos no Jurássico e o Tiranossauro no Cretáceo, há 60 milhões de anos. Então, a gente vai ver o tempo para a gente, no caso, ele é diferente do tempo para a Terra, tá? Para nós, seres humanos, o tempo está dividido em anos. Para a Terra, o tempo está dividido em eras, períodos e épocas. Porque, diferente de nós, a Terra tem cerca de
4 bilhões e 600 milhões de anos. Então, por exemplo, nenhum ser humano, nenhum animal vai chegar até esse tempo. A Terra, com o passar dos anos, vai também aumentando essa quantidade, né, de anos. A vida da Terra é maior do que a vida humana e dos seres vivos. Então, essa divisão da vida da Terra, ela foi criada com base no estudo de diferentes tipos de rochas e também fósseis, que permitiu que conhecêssemos as primeiras formas de vida, os primeiros peixes, por exemplo, os primeiros mamíferos e os ancestrais diretos da nossa espécie. Aqui a gente tem a tabela com o esquema dos períodos geológicos. Então, a gente vai observar aí na figura que os períodos geológicos, eles são divididos em 2 éons, que são intervalos de tempos. O mais antigo é chamado de pré-cambriano, que aí está pré-câmbrico, e o mais recente é o fanerozoico, na verdade, gente, fanerozoico. Ele é o mais recente, né, o mais recente, e é o período no qual podemos afirmar a existência mais abundante de seres vivos no planeta. O fanerozoico, como abrange a origem da vida, a diversificação e a evolução das espécies também, ele acaba sendo dividido em eras. Então, essas eras elas estão associadas a grandes eventos, né, relacionados à evolução das espécies. Assim, a gente vai ter a era paleozoica, na qual surge grande diversidade de seres vivos mais complexos, como a gente pode destacar os peixes, anfíbios e répteis, a mesozoica dos dinossauros, a cenozoica, na qual aparecem os mamíferos e os nossos ancestrais diretos. E as eras também podem ser divididas, considerando a era cenozoica mais atual, ela é dividida em 3 períodos: o paleógeno, que marca aí o surgimento dos grandes mamíferos, o neógeno, que marca o surgimento do primeiro ancestral direto da espécie humana, e o quaternário, que compreende a evolução do ser humano. E aí a gente vai vendo que essas divisões são feitas sempre com o objetivo de marcar, ao longo da história do planeta, um grande evento relacionado à vida. O período neógeno, mais recente ainda, é dividido também em épocas, que é a época do Pleistoceno, em que ocorreu a última era glacial, e a extinção da megafauna de mamíferos. O Holoceno é a época mais atual, que é marcada pela expansão da civilização humana. Então, aí vocês vão analisando os períodos geológicos, que também marcam elementos, traz marcas de elementos para cada período, para cada era, assim como também éons. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer, tá certo? Então, um forte abraço, foco na atividade e bons estudos!